E aí, pessoal, estamos aqui finalmente na parte 2 depois de algum tempo considerável, que eu não estava gravando aqui para vocês porque, né, eu estava tendo prova e também estava focando em estudar, aproveitar esse feriado para poder estudar. Mas, enfim, estamos aqui finalmente com a parte 2 para poder continuar com a microscopia. E nesse vídeo, como já estava previsto no vídeo anterior, eu vou falar um pouco sobre a microscopia eletrônica, mas principalmente sobre o microscópio eletrônico. Bom, o que é o microscópio eletrônico? Em suma, ele é basicamente a mesma coisa que o microscópio óptico. No funcionamento geral dele é a mesma coisa. Não tem tantas variações. Mas o que muda principalmente é que no microscópio óptico nós utilizamos a luz visível, ou seja, um LED, uma lâmpada, alguma fonte de luz comum, como essa daqui que está iluminando o meu quarto, mas a diferença está nessa fonte de luz, que no microscópio óptico, como eu já falei, é uma luz visível, uma lâmpada, um LED, mas no microscópio eletrônico, essa fonte de luz advém de elétrons. Então não é um microscópio, ele não chama eletrônico porque ele tem mais tecnologia, ou porque ele tem uma tela, ou porque ele tem um tipo de display. Não. Claro que ele possui, porque é necessário um monitor para poder utilizar um microscópio eletrônico, mas o nome dele não vem disso, vem mais da questão de elétrons mesmo. Mas aí, como que ele usa elétrons como fonte de luz? Na verdade, é um processo até que bem simples. Ele utiliza de um filamento que, ao ser superaquecido, libera elétrons, né, dada a agitação das moléculas, a agitação dos átomos, libera elétrons em altíssima velocidade, e nessa velocidade os elétrons bombardeiam a amostra que está sendo estudada, que está sendo analisada ali, e a partir disso, essa amostra pode tanto desviar os elétrons, como pode os elétrons só passarem por ele, ou passarem por ele também, mas com um certo desvio. Então, a partir dessas três possíveis trajetórias que os elétrons podem seguir, perdão, pode acabar, a partir disso, seguir uma imagem, né? Se formar uma imagem. Então, tem diversos meios, diversas formas de se preparar uma amostra em um microscópio eletrônico, dada essa diferença dele do funcionamento. E com essa ideia se pode ver coisas muito menores, que o comprimento de onda no microscópio ele é muito importante, já que é ele que vai decidir o que a gente vai conseguir ver, ou melhor, até que ponto é possível resolver, ou seja, ter uma resolução melhor de uma imagem ou de uma amostra que você está analisando. Por exemplo, um comprimento de onda muito grande, ele não vai conseguir ser distorcido por partículas ou por coisas muito pequenas. É como imaginássemos uma corda muito grande ou muito grossa sendo balançada. Se você tacar uma bolinha muito pequena nessa corda, ela não vai ser perturbada facilmente. Se você tacar uma bola maior, ela vai ser perturbada. Agora, se for uma corda muito fina ou pequena, com uma bolinha muito pequenininha, ela consegue ser perturbada. Então, é esse mesmo princípio de funcionamento que se tem em um microscópio eletrônico. Ao se utilizar elétrons como fonte de luz, a frequência, essa onda, ela é muito curta, é muito pequena. Então, coisas muito menores do que microscópicas conseguem ser analisadas e percebidas por esses elétrons. E é a partir disso que consegue se analisar coisas em tamanhos de nanômetros, coisa que em um microscópio eletrônico não, óptico, ele pode chegar até no máximo 200 nanômetros, que isso com microscópio óptico nas melhores condições. Já um eletrônico chega bem menos que isso, dada essa natureza dos elétrons, ou melhor dizendo, do feixe de elétrons. Dada essa explicação toda generalizada, quando nós falamos de microscópios eletrônicos, a gente fala mais de uma família de microscópios eletrônicos, que é regida principalmente por microscópios eletrônicos de transmissão e microscópios eletrônicos de varredura. Tem outros, como de super resolução, só que aí eles são muito específicos, tem pouquíssimos no mundo todo. Mas os principais são esses, o de transmissão e o de varredura. O de transmissão, os dois funcionam muito parecidos, mas o de transmissão, basicamente, ele vai utilizar esse feixe de elétrons emitido pelo superaquecimento de um filamento de metal e, com esse feixe de elétrons, ele vai atravessar a amostra por completo. Quando ele atravessa a amostra, nós temos uma visão do interior daquilo que estamos querendo analisar. Por exemplo, uma célula, utilizando um microscópio eletrônico de transmissão, nós vamos ver o interior da célula. Claro que a célula não pode estar viva, nem com nenhum tipo de água, digamos assim, porque dentro do funcionamento desse microscópio é necessário um microscópio estar totalmente em vácuo internamente, dado que, como vai utilizar elétrons, eles podem ser perturbados por moléculas
do ar do nosso dia a dia. Então, não pode ter nenhum tipo de ar dentro do microscópio, senão atrapalharia o funcionamento desse feixe de elétrons, correto? Então, por conta disso, dentro dessa câmara onde vai estar as amostras, tem que estar em vácuo e, portanto, não pode ter água dentro das células, por exemplo, se for analisar uma célula, porque senão a água facilmente evaporaria e atrapalharia totalmente a análise, a célula iria murchar e não teria uma análise o mais próximo possível de como a célula é viva. Então, o microscópio eletrônico de transmissão, ele basicamente vai funcionar assim, ele vai atravessar a amostra e ao ele atravessar, ele vai formar uma imagem que vai ser vista num monitor, que é uma imagem interna. O outro é o de varredura, que, como o próprio nome diz, ele vai varrer a amostra, emitindo esse feixe de elétrons, que, por ele varrer e não atravessar, ele vai simplesmente mostrar a superfície. Então, o microscópio eletrônico de varredura, ele é mais apropriado quando a gente quer saber como que é a superfície microscópica, ou até nanômetra, ou nanométrica, melhor dizendo, daquilo que está sendo analisado. Então, é para poder ver o lado de fora, enquanto o microscópio de transmissão vai querer ver o lado de dentro daquelas coisas. Então, o microscópio eletrônico, ele é basicamente isso, não tem tanto mistério. Mas o preparo das amostras, como é um microscópio diferente do óptico, ele claramente vai ter um preparo diferente. Agora eu vou explicar como funciona a preparação das amostras de um microscópio eletrônico. Bom, como eu já falei, são preparações muito mais complexas, então eu vou citar bem por alto, só para poder explicar para vocês como que funciona no geral. Primeiramente, é necessário fazer uma certa paralisia no estado vivo daquela célula. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é necessário parar a célula o mais próxima possível do que ela é quando ela está no seu estado in vivo, quando ela está viva, para que possa se estudar o mais próximo possível de uma célula viva com o nível de tecnologia de um microscópio eletrônico, já que não é possível analisar uma célula de fato viva no microscópio eletrônico. Então, como que se faz isso? Geralmente, essa célula, células ou tecido é mergulhado em um tipo de composto que vai tentar paralisar, ou tentar firmar, ou melhor dizendo, fixar aquela célula em seu estado mais próximo possível de viva, que geralmente é o formaldeído, conhecido como formol. Depois, tem que ser considerado que os compostos orgânicos que constituem a maioria dos seres vivos são compostos muito leves, carbono, hidrogênio, oxigênio, são compostos muito leves que divergem muito pouco o feixe de elétrons. E como a imagem do microscópio eletrônico é formado por essa difusão, digamos assim, por esse desvio que é formado pelos átomos quando eles são irradiados por esse feixe de elétrons, átomos muito leves, digamos assim, eles divergem muito pouco. Então, após essa etapa de fixação no formol, é necessário imbuir, digamos assim, essa amostra, esse tecido, essas células de metais pesados, para que esses metais pesados sejam imbuídos nessa amostra, para que eles possam permitir uma maior difusão desse feixe de elétrons e permitir, de fato, que a gente consiga ver essa amostra de uma forma muito mais detalhada no microscópio. Então, são utilizados alguns metais pesados que são colocados nessa amostra para poder permitir isso. Mas também, isso se chama de uma pós-fixação ou contrastação. É basicamente esse processo, que ele serve tanto para pós-fixar, porque esses metais pesados também ajudam a parar ainda mais aquela célula no seu estado mais próximo do vivo, digamos assim, e também ajuda na contrastação para que a gente consiga ver, de fato, aquela amostra. E, por fim, temos a última etapa, a terceira e última etapa, que se baseia na desidratação e em uma microtomia, que é basicamente desidratar a célula. Por que desidratar? Porque, como já foi falado, ela vai estar em uma câmara de vácuo, logo a água não pode estar lá dentro. Então, primeiro, a água é retirada e substituída por algum tipo de solvente orgânico, como o álcool etílico. Após ter colocado o álcool etílico, ele também é substituído por algum tipo de resina, por algum tipo de substância que, ao ser aquecida, endureça. Por que ela tem que endurecer? Porque após ela endurecer, aquela célula já fixada, pós-fixada, contrastada e agora endurecida, ela vai ser passada por um processo de microtomia, onde ela vai ser cortada em tamanho, em fatias literalmente microscópicas, onde ela vai ser utilizada para ser colocada na amostra. E por que tem que passar por essa microtomia? Porque as células, em questão, já que vai ser utilizado um feixe de elétrons que é muito pequeno, as células nesse sistema, nessa situação, elas são muito grandes, são muito volumosas, elas são muito recheadas, digamos assim. Então tem que passar por esse processo para que fique uma camada muito fina, o suficiente para que ela possa passar, ser irradiada pelo feixe de elétrons
e que ela seja, de fato, vista e seja gerada uma imagem no monitor. Bem, é basicamente assim que funciona o microscópio eletrônico. Eu espero que eu tenha explicado bem para vocês, claro, que no geral, porque não tem como explicar casos muito específicos, já que isso varia muito, mas eu espero que eu tenha explicado bem para vocês e elucidado bem para vocês o que é o microscópio eletrônico e como que ele funciona.